Olá, abençoados, graça, paz, misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Estamos desenvolvendo uma série sobre o tema Não haverá a ressurreição do corpo físico. E na primeira parte tratamos a respeito da cronologia da ressurreição, onde mostramos pontos importantes para que venhamos a compreender que o tempo da ressurreição estava notoriamente voltada à igreja do primeiro século. Isso está bem manifesto no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 1 e 2. Mostramos os pontos que ligam completamente as palavras de Jesus, quando ele fala da ressurreição e aquilo que aconteceria em prol da queda de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ainda falando dentro da mesma linha de raciocínio trazida por Jesus aos apóstolos, levando em conta o que foi falado por Daniel, no capítulo 12, 1 e 2, e mostramos a resolução de todas as coisas ocorridas sobre a queda de Jerusalém, registrada em Lucas capítulo 21, versículo 20 a o 22. Então, esse é um ponto interessante, que nós devemos levar em consideração. Na segunda parte dessa série, queremos falar sobre a exegese duvidosa dessa crença de que a ressurreição do corpo ainda há de acontecer. Primeira coisa que nós vamos levar em consideração mais uma vez é que não haverá a ressurreição do corpo físico. A Bíblia não fala da ressurreição do corpo físico, e sim da ressurreição dos mortos, aqueles que estavam no Hades, aguardando a ressurreição do último dia, para obter o corpo de glória celestial, corpo espiritual, não tem nada de corpo físico. Isso aconteceu em 70, da mesma forma, aqueles que estavam vivos, aguardando a transformação do corpo, a habilitação celestial para que, quando terminasse o tempo de vida aqui nesta terra, pudesse estar para sempre em uma forma plena com Deus, em um estado de glória. É isso que a Bíblia apresenta, pouco, mas muito pouco compreendido. Então, o que é que se fazem? Utiliza-se de textos isolados, fazem explicações tentando ludibriar os incautos, mostrando que a ressurreição do corpo ela deve ser sustentada e há uma necessidade de que esse aguardo esteja em linha com a vontade de Deus e uma doutrina aceitável à Igreja de Jesus. Então utiliza-se de técnicas persuasivas que, se você não estiver atento, você começa a embarcar nessas ideologias que não vai levar você a lugar nenhum. Então, por que essas exegeses, ainda que principalmente abordado num texto de 1 Coríntios capítulo 15, na visão futurista, ela é duvidosa? Por quê? Porque, como falamos na primeira parte, eles não levam em consideração nenhum texto que se fala da ressurreição dos mortos, sobre a data da escrita dessas epístolas, tá certo? Então, as epístolas de Paulo, as epístolas dos apóstolos, os livros dos apóstolos, o livro do Apocalipse, foram todas escritas antes de 70. Então, se eles levassem em consideração a exegese deles, a data da escrita desses livros, dessas epístolas, do livro do Apocalipse, com certeza eles jamais iriam conseguir sustentar as suas teses, levando em conta as suas exegeses tendenciosas. Jamais. Tá? Então, apresenta-se uma exegese no intuito de querer ludibriar o incauto a pensar que realmente eles estejam certos. Aí você começa a ouvir, e dá a sensação realmente que aquela exposição
realmente tem sentido a ressurreição do corpo físico, é que os mortos vão sair dos túmulos e que devemos aguardar, porque é uma doutrina bíblica, é sustentada pelo próprio Deus, e que não é. A Bíblia ela é bem precisa acerca disso. Não haverá a ressurreição do corpo físico, tá certo? Então, a ressurreição não tem nada a ver com essa questão. Por quê? Porque a Bíblia é clara. O reino de Deus é o quê? Espiritual, não tem nada de físico. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz o quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque, uma vez que estão tão preocupados com a exegeses, eles não fazem uma abordagem precisa, exegética, do que é falado aqui na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, no versículo 17. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, o apóstolo Paulo está tratando aqui de um reino espiritual, né? Veja que no versículo 13 deste capítulo em diante, que aqui a gente vai entender melhor a questão, fazendo a exegese desse texto aqui, no versículo 17, você vê que o apóstolo Paulo está tratando de julgamento, né? Havia um problema entre os irmãos cristãos romanos e de julgarem uns aos outros. Veja que o julgamento ele está no âmbito físico, terreno, carnal, natureza humana. Paulo estava tratando de uma questão de irmãos que estavam julgando uns aos outros pelo fato de uns comerem carne e outros não, né? E assim aqueles que comiam carne, aqueles que se alimentavam de carne, eram questionados por aqueles que não comiam. E aqueles que não comiam questionavam aqueles que comiam, pela questão da lei, né? Você vai encontrar muito disso na lei, né? Lá em Moisés, e o apóstolo Paulo, uma vez que pregou a graça, os irmãos que entendiam essa questão da graça, da liberdade da graça, eles começaram a participar de alimentos que antes eram condenáveis aos olhos da lei de Moisés. E alguns irmãos ficavam ali meio que confusos enquanto a isso. Então houve um impasse. Havia ali entre eles um julgamento daqueles que realmente estavam servindo e não servindo a Deus, julgamento esse que prevalece até o dia de hoje, né? Então, o apóstolo Paulo, em meio a esse impasse que estava existindo entre eles, mediante a fé em graça, porque uns não estavam entendendo bem a questão, Paulo, ele diz, olha, essa briga não vai levar você a lugar nenhum. Essa briga não ela não tem razões espirituais. Essa briga não leva você a uma conclusão espiritual daquilo que você é em Cristo Jesus. Aí ele diz, o reino de Deus, né? Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, né? O que é que nós podemos entender do reino de Deus? Algo físico, material, terreno, pessoas levantando do sepulcro e vivendo unanimemente juntos para sempre em um lugar especial, onde todos estarão lá vestidos de brancos, né? Louvando, agradecendo, bendizendo, exaltando ao Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, que tem um cetro de ferro ali, olhando para todos os seus filhos que foram salvos. Esse é o pensamento da tradição, mas isso não é o pensamento, isso não é o que a Bíblia ensina. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, tá certo? É espiritual, é paz, alegria no Espírito Santo. Aleluias. Por isso que podemos confessar que já desfrutamos do reino de Deus, tá certo? Já desfrutamos do reino de Deus, ainda neste corpo, né? De uma forma gloriosa, plena, quando deixarmos esse corpo de carne aqui,
o qual vivemos, não havendo necessidade que esse corpo de carne prevaleça, porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Não é comida nem bebida, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, a exegese, ela tem que ser feita de forma honesta, tá certo? Quando a gente diz que a ressurreição já aconteceu, a gente está fazendo em base de uma exegese bíblica, que colabora com os textos relacionados ao tempo da conclusão escatológica, né? Então, se as epístolas foram escritas antes de 70, obviamente, as declarações estavam totalmente ligadas ao fato de que todas as coisas escritas se concretizariam nesta queda, como falamos da outra vez em Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22. Tá certo? Então, quando vocês perceberem as explicações, né, desses opositores que buscam de toda forma maneira enganar, ludibriar, desviar o foco da fé, da verdade, vocês prestem atenção se eles abordam o tempo da escrita daquela epístola, qual foi o sentido de Paulo ter tratado daquela questão aos cristãos daquela época, levando em conta o tempo da escrita. Se assim eles não fazem, se assim eles não colocam dentro da questão exegésica que eles levantam, então pode ter certeza que essa exegese é claramente duvidosa, tá certo? É por isso que estamos falando aqui dessa questão e mostrando, deixando bem claro que a Bíblia não trata de forma nenhuma da ressurreição do corpo físico, tá certo? Vamos continuar juntos. No próximo vídeo estarei abordando outro ponto interessante que vai deixar você cada vez mais consciente de que a ressurreição do corpo nunca foi a doutrina de Deus para a Igreja de Jesus. Obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz.